Graça e paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso culto vespertino. Uma boa noite a todos e a todas. E nesse domingo especial, nós começamos esse culto lembrando que o terceiro domingo do mês de setembro é o domingo em que nós somos gratos e que nós celebramos a escola dominical. Esse espaço que para nós metodistas é muito caro, é muito valioso. Espaço que nós como metodistas o temos desde o início da nossa caminhada, como povo metodista, como povo de Deus. Espaço em que nós compartilhamos a palavra, refletimos nas palavras de Deus, nos seus valores eternos e também compartilhamos das nossas experiências com essas palavras. Por isso vamos ler nesse começo do culto, nesse momento de adoração, o Salmo 119, nos versículos do 105 ao 108. Salmo 119, do versículo 105 ao versículo 108. Diz assim a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu convido a todos e a todas a cantarmos juntas, o hino de número 148, 148, em que homenageia a escola dominical. Mas não como um mero programa no nosso domingo, uma programação, um momento na nossa agenda, ou apenas um ministério da nossa igreja, mas valorizando o espaço que nós temos e principalmente aquilo que ali fazemos, lermos e refletirmos na palavra do Senhor, e também sendo gratos àqueles e àquelas que se dedicam a esse ministério. Vamos cantar então o hino de número 148. Em Cristo seu real valor, alcança em Cristo seu real valor. A escola paz dominical, irmãos, recebe neste luz o santo livro aberto em nossas mãos. Aprendamos de Jesus, de grandes frutos e áreas memoráveis,
universal, bendita escola esta que os seus alunos conta por milhões, na qual estudo é verdadeira festa, empolga crianças, jovens e anciões, empolga crianças, jovens e anciões. A escola, pois, dominical e paz, receber celeste luz, o santo livro aberto em nossas mãos, aprendamos de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua presença em nosso meio. Nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos te conhecer através da Tua palavra, a palavra que o Senhor deixou a nós, que guia os nossos caminhos, que guia a nossa vida. Senhor, nesse domingo em especial, nós agradecemos pelo espaço da Escola Dominical, pelo espaço que nós temos em liberdade de juntos e juntas podermos partilhar dessa palavra. Obrigado, Senhor, também por aqueles e aquelas que se dedicam a esse ministério, que se dedicam a aprender mais de Ti e também a compartilhar e ensinar mais dos Teus retos juízos. É isso que preserva a nossa vida. É isso que nos faz viver bem, Senhor. E que para sempre, Pai, nós tenhamos esses espaços e que para sempre nós valorizemos o acesso que nós temos à Tua palavra. Obrigado, Senhor, que essa Tua palavra possa nos conduzir durante esse culto, possa ficar no nosso coração, possa continuar nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Dando sequência ao nosso culto, agora no momento de confissão, vamos ler o que diz a Epístola de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Tiago 4, de 1 a 6, que diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por vós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E agora, no versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa palavra, essa passagem, muito compartilhada em nosso meio cristão, não significa dizer que há uma forma certa de receber as coisas do alto ou de barganhar com Deus absolutamente. O que esse texto quer nos fazer refletir é sobre a motivação daquilo que pedimos. Se pedimos para nós mesmos, para os nossos bel prazeres, ou se pedimos aquilo que já é da vontade de Deus. Essa passagem nos faz refletir qual tem sido nossa motivação. Quando Tiago afirma que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, ele quer colocar a situação real do cristão e da cristã, de não
proceder conforme as verdades e os juízos desse mundo. Quando nós temos o nosso coração que receberemos aquilo que nós pedirmos, nós temos certeza que a nossa vontade será a mesma da vontade de Deus. E mais, quando nós cremos nessa palavra, nós somos ensinados e ensinadas a sermos gratos por aquilo que recebemos. Por isso, nesse momento de confissão, a palavra de Deus nos convida a refletir quais têm sido as nossas motivações. E principalmente, nós somos gratos por aquilo que recebemos quando cremos que tudo que ocorre, tudo que acontece nessa vida, todas as situações, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ter esse momento de confissão, de humildade, pedindo sempre para que a vontade de Deus siga prevalecendo e que o nosso coração seja grato pela vontade de Deus em nossa vida, que o nosso coração se levante pela vontade de Deus nesse mundo, contra injustiças, sempre buscando aquilo que Deus preserva, a nossa vida, a vida dos nossos irmãos e irmãs. Vamos ter esse momento de confissão, colocando diante de Deus nossas limitações. Oremos. Pai, nós te pedimos que nos dê um coração igual ao teu. Que queiramos, Pai, não as coisas para os nossos próprios prazeres, que isso não seja a nossa prioridade, mas que queiramos sempre a tua vontade e que sejamos sempre satisfeitos, Pai, com essa vontade. Por isso, Senhor, nós nos colocamos em humildade, reconhecendo nossos pecados e pedindo perdão pelas nossas falhas, reconhecendo que podemos sempre melhorar. Mas também, Senhor, tendo convicção de que o Teu Espírito Santo nos vivifica, que as Tuas misericórdias nos alcançam. Senhor, obrigado por esses momentos em que nós podemos refletir sobre a nossa condição e a vida que nós reconhecemos em Ti. Continua abençoando cada um de nós, Senhor. E elevando o nosso espírito, não por nada que nós façamos, mas porque nós nos abrimos ao Espírito Santo. Que melhoremos cada vez mais, Senhor. E que, como lemos no começo desse culto, que nós busquemos sempre os teus retos juízos. Obrigado, Senhor, por esse momento, pelo teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus na carta de Tiago segue dizendo a partir do versículo 8: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A palavra nos garante que quando nós confessamos nossos pecados, nós nos colocamos humilde de coração diante de Deus. Ele nos exalta, Ele nos lembra das suas misericórdias, Ele aceita o nosso pranto, Ele aceita aquilo que colocamos diante dele, em coração humilde. Por isso nós podemos nos alegrar, porque somos perdoados e perdoadas, e seguir buscando a Deus, exaltando o seu nome e louvando ao Senhor. Vamos agora ter os nossos avisos, em seguida vamos, como corpo de Cristo, louvar a Deus, adorar o seu nome e nos preparar para a reflexão que ouviremos a partir do reverendo Jonadab. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Diga: coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga aquele que é único, digno de receber. Diga: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga: coroamos a Ti, ó Rei. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós consagramos a Ti, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Sim, nós consagramos, consagramos todo o nosso ser a Ti. Quero saudar a todos e todas, desejando que a graça, que a paz e que o amor de Deus em Jesus esteja com cada um e esteja também em nossos lares e na vida das nossas famílias, em nome de Jesus. E agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos, cultuando, louvando a Deus,
agora o privilégio que temos de compartilhar a palavra de Deus. E eu convido você para acompanhar a leitura no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, os versículos 30 a 37. Apenas 8 versículos aqui da palavra de Deus. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 30, que diz: E tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. É a palavra de Deus para as nossas vidas, palavra do Evangelho, e eu creio que tem muito para acrescentar nas nossas vidas neste tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos celebrando, pelo calendário litúrgico, o tempo comum. Estamos no 16º domingo após Pentecostes e temos aqui o Evangelho de Marcos. Uma oportunidade de refletir sobre um momento muito significativo da vida e do ministério de Jesus ali junto com os seus discípulos e também as discípulas. A passagem que nós lemos, ela se encontra no Evangelho de Marcos, mas também é encontrada nos Evangelhos de Mateus e de Lucas, logo após a transfiguração de Jesus e os acontecimentos que se seguiram à transfiguração, com destaque para a cura de um jovem possesso que os discípulos não puderam libertar. Ao descer do monte, Jesus está concentrado em completar a missão que veio realizar na construção do reino de Deus. Ele dedica tempo para ensinar os seus discípulos, preparando-os para o que aconteceria. Mas os discípulos de Jesus estavam como que distraídos e não o acompanhavam nesse discernimento e nesse sentido de urgência e de oportunidade. E aí eu penso que nós também, irmãos e irmãs, nas correrias, nas preocupações e até nos interesses pessoais desse tempo que nós vivemos, nós temos desviado muitas vezes a nossa atenção do que é mais importante. E por isso eu considero que seja muito oportuno refletir sobre esta passagem, sobre os ensinos que Jesus apresenta aqui nesta passagem, neste momento, e as prioridades de nossa vida e ministério nesse tempo, no segmento de Jesus. Então eu já faço aqui um primeiro destaque, que é que Jesus está focado. Ele tem algo muito importante para ensinar a seus discípulos e discípulas. Ele não quer perder a oportunidade, porque ele sabe da gravidade do momento e o que era mais importante diante do que estava por vir. Tanto que ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava passando por ali. Olha só o que diz o nosso texto, nos versículos 30 e 31. Diz assim: Tendo saído dali, passavam pela Galiléia. E Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Mesmo que eles estejam só de passagem, é muito significativo que a Galiléia seja o cenário de um momento como este. A Galiléia era possivelmente a localidade reconhecida como a casa dos discípulos e discípulas de Jesus.
a casa do próprio Jesus, a região em que Jesus concentrou a maior parte da sua atuação, especialmente entre as pessoas mais fragilizadas, as pessoas que mais necessitavam da sua obra salvadora, pessoas que ele chamava de os pequeninos. Mas mesmo ali, no meio de tanta gente sofrida e com tantos desafios urgentes, também haviam muitas distrações, muita especulação em torno dos milagres e de tudo o que estava acontecendo. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele passava por ali, talvez para não desviar o foco daquilo que ele queria transmitir e ensinar aos seus discípulos. Eles precisavam entender que o momento era crucial, ele precisava adverti-los sobre o que estava para acontecer e lhes diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Está aí no versículo 31, na parte B, que nós já lemos e que eu já frisei aqui neste momento e agora novamente. E no versículo 32 diz assim: eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Ou seja, tinha outras coisas na cabeça dos discípulos, eles tinham outras preocupações e não estavam querendo fazer perguntas sobre aquilo que eles não entendiam, sobre aquilo que eles não compreendiam. E o interessante é que esses mesmos discípulos que não compreenderam aqui, nesta passagem, lá na frente, eles vão utilizar exatamente este conteúdo como principal em suas pregações. A morte de Jesus pelas mãos dos homens e a sua ressurreição pelo poder de Deus. É só você ler lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, capítulo 4, e em outras partes a gente vai ver o conteúdo da pregação dos apóstolos, especialmente o conteúdo da pregação de Pedro. E a gente vai ver que o cerne da pregação é exatamente este ensino que Jesus está transmitindo para eles aqui neste momento. Com esse conteúdo na pregação, eles vão presenciar a conversão de muitas pessoas. E é isto que nós vemos quando nós olhamos para Jesus. Ele tem um ensinamento a transmitir. Ele quer inculcar na mente dos seus discípulos esse cuidado com o conteúdo da pregação e a importância daquele momento. Então esse é o primeiro foco, primeiro ponto. Jesus está focado. Jesus tem algo importante a transmitir. Jesus tem um ensino muito valioso para transmitir aos seus discípulos. E o segundo destaque, então, é sobre a disposição dos discípulos de Jesus. Nós olhamos para eles, os homens e as mulheres que seguiam Jesus, e nós percebemos que eles têm a atenção voltada para outras coisas. A cabeça deles está em outro lugar. O nosso texto diz que Jesus e os seus discípulos continuam passando de um lugar para o outro, agora caminho de Cafarnaum, e quando Jesus pergunta sobre o que eles conversavam pelo caminho, eles guardam silêncio. E aí o evangelista diz porque pelo caminho eles haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Jesus está falando de ser preso e ser morto. E os discípulos de Jesus estão preocupados e discutindo sobre quem é o maior, quem é o mais importante, quem de nós será o maior, quem vai ter mais prestígio e reconhecimento. Enquanto Jesus estava focado naquilo que era mais importante e falava com eles sobre a sua prisão, sobre a sua morte, a sua ressurreição, aqueles discípulos e discípulas estavam concentrados naquilo que lhes interessava mais, sobre como conseguir uma posição melhor. E a pergunta, irmãos e irmãs, é: será que tem alguma semelhança com o nosso tempo, em que a pregação do evangelho tem dado lugar às coisas seculares, ao jogo de poder que nós presenciamos em nosso país e à nossa volta? É alguma coisa que contamina sempre as nossas mentes, o nosso coração, e nós ficamos aí querendo
encontrar um lugar melhor, encontrar uma posição de destaque, de reconhecimento, enquanto que Jesus está ensinando que o evangelho precisa ser pregado, que as vidas precisam ser alcançadas, que ele fez aquilo que precisava ser feito. E por último, então, eu quero destacar que Jesus ensina seus discípulos e discípulas sobre o que realmente é importante e sobre como tornar-se grande no reino dos céus. Exatamente aquilo que estava ocupando a mente dos seus discípulos e discípulas, e Jesus vai ensinar sobre como tornar-se grande no reino dos céus. É interessante que nos outros momentos, eles estão sempre partindo de um lugar para o outro. No versículo 30 diz, e tendo saído dali, passavam pela Galiléia. No versículo 33 diz assim, chegaram em Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos seus discípulos. O nosso texto ressalta esse aspecto de que Jesus e os seus discípulos aqui estão em casa. E estando em casa, Jesus perguntou a seus discípulos sobre o que vocês estavam discutindo, no caminho. Aí no versículo 33. E no versículo 35 diz que assentando-se, chamou os 12. Ou seja, é aquele sentido, chamou para uma conversa bem de perto. Eles estavam em casa, eles estavam no ambiente deles, e Jesus tem esse momento particular, esse momento de proximidade. Cheguem aqui para perto, sentem aqui, vamos conversar. E aí Jesus então lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, vamos lembrar, eles não responderam sobre o que estavam conversando, mas Jesus sabia do que eles vinham tratando no caminho. E ele então lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E como é próprio da pedagogia de Jesus, o nosso texto diz que trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Versículos 36 e 37. Então, o primeiro aspecto ressaltado no ensinamento de Jesus é que o caminho de ser grande no reino dos céus é o caminho do serviço. Quer ser grande, quer ser reconhecido, quer ter um lugar de destaque, Jesus está ensinando ser o último e servo de todos. Aquele que lava a louça, aquele que lava os pés, aquela pessoa que limpa o chão, que serve as mesas, o que cura as feridas, o que assiste na hora das necessidades, os pequeninos. Jesus está dizendo, essas pessoas serão grandes no reino de Deus. E esse é o caminho de ser grande no reino de Deus, ou seja, de ser reconhecido diante de Deus. É o caminho do serviço, irmãos e irmãs. Não tem outro caminho, é o caminho do serviço. E esse é o caminho que Jesus está indicando, ensinando categoricamente para os seus discípulos, no momento em que eles estão pensando em quem é o maior deles. Então, guardem isso. Um primeiro aspecto nesse caminho de ser grande é tomar o caminho do serviço, assumir a condição de servo, de serva diante de Deus, se colocar a fazer aquelas tarefas que as pessoas estão muitas vezes querendo deixar de lado, aquelas tarefas que são tidas como desprezíveis, mas que nós sabemos são indispensáveis, especialmente o serviço que atende à necessidade das outras pessoas. E o outro aspecto aqui na lição ensinada por Jesus é o do acolhimento. Jesus radicaliza quando põe uma criança no meio, mais ainda quando ele toma essa criança em seus braços. Ele mostra que acolher os pequeninos, no caso a criança em seu nome, é o caminho da grandeza no reino dos céus. Acolher as pessoas que mais sofrem, acolher aquelas que têm mais necessidades, aquelas que estiverem mais marginalizadas, aquela pessoa que a sociedade tem desprezado,
E a gente sabe que a nossa cidade tem muitas pessoas invisíveis, muitas pessoas marginalizadas, pessoas destituídas, porque estão enfermas, porque são idosas, porque estão vivendo em vulnerabilidade, por não ter moradia, por não ter acesso à renda digna e tantas outras situações. E Jesus está nos ensinando, irmãos e irmãs, acolham os pequeninos, acolham as crianças, acolham as pessoas idosas, acolham os enfermos, acolham essas pessoas marginalizadas, aquelas que a própria religião tem repelido para longe. Acolha essas pessoas. Cuidem dessas pessoas em nome de Jesus. Faça a diferença na vida delas. Acolher as pessoas que mais sofrem, aquelas que têm mais necessidades e que não podem retribuir, é o mesmo que acolher o próprio Jesus. Foi por isso que ele disse: quando o fizestes a um desses meus pequeninos, a mim o fizestes. E aqui no nosso texto ele disse: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. Do mesmo modo, acolher a Jesus como enviado de Deus é o que possibilita acolher o próprio Deus que o enviou. Ele disse: quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. E aí eu pergunto, então, irmãos e irmãs, até que ponto nós estamos dispostos ao serviço? Aquele serviço que fica lá esperando alguém. Aquele serviço que atende à necessidade dos mais pequeninos. Até que ponto nós estamos dispostos a acolher as pessoas? Acolher a estes pequeninos, marginalizados, destituídos, desprezados, porque são crianças, porque são idosos, porque são pobres, porque são ricos e tantos outros motivos, e a gente vai encontrando esses motivos por aí. A grande pergunta que salta na narrativa é se esses ensinamentos de Jesus são relevantes para os seus discípulos e discípulas nos tempos atuais. Se esses ensinamentos sobre o discipulado, sobre o serviço e sobre o acolhimento são importantes para nós, como parte da Igreja de Jesus nesse tempo. E eu espero que você tenha aí um sonoro sim, dizendo sim, esses ensinamentos são importantes. Sim, eles são primordiais, porque eles falam de receber a Jesus, eles falam de receber a criança e os pequeninos em nome de Jesus. E assim a gente recebe o próprio Deus, acolhimento e serviço. Eu não tenho dúvida, irmãos e irmãs, que se perdermos essa dimensão do serviço e do acolhimento no segmento de Jesus, no discipulado, não teremos nenhuma relevância em nosso tempo. Agora, se tivermos essa disposição do serviço, como igreja, como comunidade, como parte da igreja, a disposição do serviço e a disposição do acolhimento, então nós teremos relevância, nós faremos a diferença e conseguiremos ser sal da terra e luz neste mundo. O Evangelho de Marcos, como um todo, tem características, apresenta características muito peculiares daquela comunidade onde ele surgiu. A comunidade chamada, no mundo acadêmico, como a comunidade de Marcos. Uma primeira característica, ele dá ênfase ao segmento de Jesus. O Evangelho dá ênfase ao discipulado. Outra característica, o Evangelho desafia a superar o medo pela fé, mesmo em meio às afrontas e perseguições. É preciso dar testemunho da nossa fé, é preciso viver o Evangelho, vencer o medo. A terceira característica é que o Evangelho desafia o rompimento do segredo. Mesmo que Jesus queira, em certo momento, passar despercebido, ele quer preparar seus discípulos e discípulas para serem aqueles e aquelas que vão testemunhar sobre ele, mesmo com o custo da própria vida. E a gente vê no Evangelho que após a confissão de Pedro, registrada lá no capítulo 8, Marcos narra que Jesus expunha claramente a respeito de quem ele era e o que aconteceria, chamando seus discípulos e discípulos a assumirem as implicações do discipulado. A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. E por último, como característica do Evangelho de Marcos,
ele anuncia a fé que vence o caos e traz paz aos pequeninos. É o que nós vemos na indicação do serviço e do acolhimento como caminho para quem quer ser maior no reino dos céus. O que é reforçado com a declaração de que no reino de Deus o primeiro será último e servo de todos. A referência à criança que é colocada no meio, que é tomada nos braços por Jesus e apontada como referencial de acolhimento e da missão da igreja, é como que um toque especial no ensinamento de Jesus, é como que aquela cereja colocada naquele bolo delicioso. Com o desafio, então, de proclamar as boas notícias da graça. Nós somos discípulos e discípulos nos caminhos da missão, nos desviando das distrações e dispostos e dispostas para o serviço e para o acolhimento, atentos e atentas às palavras e aos ensinamentos de Jesus. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs, que Deus fortaleça, que Deus dê disposição. Vamos acompanhar o cântico final e logo após o cântico a nossa oração aqui de dedicação e a administração da bênção aqui neste culto. Cantemos ao Senhor. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou ar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.
querer. Vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade de lermos, de meditarmos e também podemos aqui responder ao Evangelho. Ó Deus, afirmando a nossa disposição ao seguimento de Jesus, sim, nós queremos caminhar, nós queremos viver com Jesus, e também a nossa disposição para o serviço, especialmente para suprir, atender às necessidades dos mais pequeninos, como é o caso das crianças. Pai, nós afirmamos a nossa disposição para o acolhimento, acolher as pessoas, especialmente, ó Deus, acolhendo as crianças e a todas as pessoas no nome de Jesus. Porque sabemos que assim nós acolhemos o próprio Jesus. E acolhendo a Jesus, nós estamos acolhendo o próprio Deus. Abençoa cada vida, cada família, fortalece a nossa igreja, fortalece, Senhor, a tua igreja que está sobre a face da terra. E abençoa-nos, ó Deus. Ajuda-nos a viver na tua presença e viver para cumprir a tua vontade. Aceita, Senhor, a disposição das nossas vidas e dos nossos corações. Dá-nos livramento neste tempo e ajuda-nos a ter uma atuação, uma presença relevante nesse tempo. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre nós, que seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Tenhamos uma semana abençoada, irmãos e irmãs, continuemos nos cuidando e lembrando que nós voltamos ao culto presencial na nossa igreja, todo domingo às 9 horas da manhã e às 10 horas a nossa escola dominical, também presencial, contando com a sua participação, com todos os cuidados, usando máscara, mantendo o distanciamento, com a higienização correta das nossas mãos e colaborando aí para conter o vírus e já com gratidão a Deus pela melhoria que nós tivemos e a oportunidade que tivemos de retomar. Boa semana e Deus abençoe.